Oi, meu nome é Nayana, eu sou professora de artes. Essa aula faz parte do volume 3 e da unidade 4, que é Dança e Patrimônio Cultural. Essa aula aqui a gente vai falar do tema 2, que é Arte e Patrimônio Cultural, que começa ali a partir da página 90 da apostila. Bom, essa aula deve ser acompanhada através de um slide que vai ser disponibilizado, né? Porque nós vamos precisar das imagens para nos acompanhar nessa aula. O que nós vamos discutir nessa aula aqui? Nós vamos refletir um pouco sobre o patrimônio histórico e cultural e falar um pouco da importância da sua preservação para a história de um povo. Nós vamos conhecer o que é patrimônio, né? Conhecer também parte do patrimônio cultural que integra a história de todos e estabelecer algumas relações de proximidade, de pertencimento no que se refere à preservação dos patrimônios, seja nas práticas culturais ao ar livre, como as danças e comemorações, seja nas obras de arte que habitam as ruas, como os monumentos e as construções históricas, seja naquelas expostas em museus e espaços culturais. Para iniciar essa aula, a gente precisa saber o que é um patrimônio, né? O que é um patrimônio? Essa palavra está ligada a algum tipo de legado, de herança. É algo que é passado de geração para geração. Por exemplo, né, uma família pode ter um patrimônio e ele vai ser dividido, pode ser dividido entre todos os filhos. Como um terreno, por exemplo, uma família tem um terreno e esse precisa ser dividido entre os filhos. Então isso é um patrimônio, né? Mas será que apenas os bens materiais podem ser considerados patrimônio? Não, né? O patrimônio não são apenas bens materiais, algo que a gente possa tocar. Então, a lembrança e as histórias contadas pelos nossos avós e recontadas de geração para geração, elas também são consideradas, podem ser consideradas patrimônio. Então, aquelas histórias que a gente conhece, né, que são passadas de geração em geração, contos, né, músicas também que a gente conhece, que os nossos pais conhecem também, que os nossos avós conhecem, elas são também patrimônio. E o que isso tem a ver com patrimônio cultural, né? Essas histórias, essas heranças aí. O patrimônio cultural nada mais é do que a herança deixada pela própria sociedade. Então, tudo que é conhecimento da nossa sociedade, né, é uma herança e é um patrimônio cultural. Assim, quando no Brasil se faz referência ao conceito de patrimônio cultural, trata-se daquilo que serve de referência para o povo brasileiro. Ou seja, de algo bastante abrangente, que abarca monumentos. Então, né, quando a gente fala de patrimônio cultural, tudo aquilo que serve de referência para nós, brasileiros. Então, tudo que a gente conhece ali. E esses conhecimentos, essas referências, elas são muito abrangentes, né? Elas pegam aí diversas coisas. Então, como elas abarcam desde monumentos, danças, celebrações, comidas típicas, lugares e também conhecimentos sobre maneiras de fazer algo, né? Então, nós vamos demonstrar agora alguma dessas manifestações culturais, certo? Então, começando aqui pelos monumentos, né? Eu vou demonstrar, eu trouxe aqui no slide de número 6 uma imagem
da estátua do Cristo Redentor. Ela é um monumento e ela é considerada um patrimônio cultural brasileiro, né? Então, a estátua do Cristo Redentor, que é localizada no Rio de Janeiro, ela foi tombada em 2008 como patrimônio cultural material brasileiro. E ela fica localizada no Morro do Corcovado, que é uma montanha de mais de 700 metros de altitude. E é considerada um dos maiores pontos turísticos do Brasil. Então, o monumento também pode ser considerado um patrimônio cultural. Um outro tipo de patrimônio cultural pode ser um lugar, né? Podem ser lugares diversos. Eu trouxe aqui um exemplo desse lugar, de um dos lugares que são considerados patrimônios culturais, que é o centro histórico da cidade de Ouro Preto, né? Então, no slide número 7, a gente tem uma imagem, um pequeno recorte aí de Ouro Preto, né? Que Ouro Preto tem muitos monumentos históricos e o centro da cidade foi considerado patrimônio cultural. O centro aí de Ouro Preto fica em Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto, né? Fica em Minas Gerais. E foi lá, na antiga Vila Rica, que o episódio da Inconfidência Mineira, né, uma conspiração aí de independência da coroa portuguesa, ela aconteceu em Ouro Preto. Ouro Preto foi erguida no século XVII e foi tombada em 1980. Então, seu bom estado de preservação conta histórias do período da ascensão, da exploração do ouro no estado. Então, Ouro Preto está ali super conservada, né, preservada, e a gente consegue perceber um período histórico do nosso país visitando essa cidade. As esculturas barrocas do Aleijadinho, o maior artista do Brasil colonial, combinadas com as pinturas de Manuel da Costa Taide, dão à cidade uma importância artística que só poderia resultar em seu tombamento pela Unesco. Então, o centro, um lugar, né? O centro histórico de Ouro Preto é considerado um patrimônio. Bom, e ali, além de monumentos, lugares, também as danças podem ser consideradas patrimônio cultural. Então, eu trouxe como exemplo o frevo, né? O frevo, ele é um ritmo musical e uma dança brasileira que tem origem no estado de Pernambuco. E a música do frevo baseia-se na fusão de gêneros musicais, né, como a marcha, o machixe, o dobrado e a polca. E a sua dança foi influenciada pela capoeira. Então, nessa imagem do slide 8, a gente tem o frevo, né? Alguns dançarinos de frevo. E além também desses outros aspectos, a gente tem as celebrações, né? As celebrações também podem ser consideradas patrimônio cultural. Então, eu trouxe aqui como exemplo a celebração que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. É uma celebração religiosa católica, né, que ocorre em Belém e também em outras cidades do estado do Pará. Nessa imagem a gente tem a foto da celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E eles têm essa parte da celebração que eles carregam uma corda, né? E as pessoas tentam tocar nessa corda. E o Círio de Nossa Senhora de Nazaré é considerado um patrimônio cultural. O que também pode ser considerado patrimônio são as comidas típicas, né? Além desses outros aspectos citados, as comidas típicas também podem ser consideradas. Então, um exemplo de comida típica, que é um patrimônio cultural brasileiro, é o acarajé. Então, o acarajé é uma comida tipicamente brasileira. Ela é feita com o azeite de dendê. O bolinho do acarajé
frito no óleo de dendê. E essa preparação ela está ligada aos cultos dos orixás. A comercialização do acarajé é predominantemente realizada em Salvador, na Bahia, né? E feito especialmente pelas baianas. Então, essa comida ela é considerada um patrimônio cultural e material brasileiro e está dentro do ofício das baianas. Assim como também, além do acarajé, estão o bolinho de feijão fradinho. Então, além da comida, outro aspecto aí que é considerado como patrimônio cultural, são os jeitos, os modos de fazer algo, né? As maneiras, os conhecimentos de fazer alguma coisa. Então, um exemplo que eu trouxe foi o modo de fazer queijo. O modo artesanal de fazer o queijo em Minas Gerais. Ele foi considerado patrimônio cultural e material brasileiro, principalmente por sua forma de produção. Minas Gerais é uma grande produtora de leite, né? E ficou conhecido por aproveitar o leite cru para produzir o famoso queijo de Minas Gerais. Então, esse modo de fazer, ele é especialmente, né, um conhecimento ali da região do estado de Minas Gerais. Então, esse modo de produção ganhou destaque por ser um ótimo reaproveitamento de leite que poderia vir a ser descartado. Então, a gente consegue perceber que várias produções culturais, vários aspectos culturais podem ser considerados aí patrimônio, né? Bom, a gente chega aqui com uma indagação, uma pergunta, que é bastante interessante, né? Você acha que eu poderia aprender algo sobre a história, sobre a arte e a história da arte, apenas caminhando pelas ruas da sua cidade, para observar os monumentos que existem nela, os prédios históricos, as manifestações culturais, né, como as danças, as músicas, diferentes regiões? Então você acha que visitando essas manifestações a gente consegue aprender um pouco sobre a história da arte, a história do lugar, a história em geral, né? Passeando, por exemplo, nas ruas de Ouro Preto, a gente consegue identificar ali momentos da história do Brasil, né? É bem provável que sim, né? Nós podemos sim conhecer o nosso país através dessas manifestações culturais, através dos dos monumentos históricos, né? Bom, então nós vamos aqui, nós já conhecemos, já sabemos o que é um patrimônio. Então nós vamos conhecer agora o que é um patrimônio cultural. O patrimônio cultural, conjunto de todos os bens materiais e imateriais, é de fundamental importância para a memória, a identidade, a criatividade dos povos e as riquezas das culturas. Então, o patrimônio cultural é muito importante para a gente lembrar, né, de onde viemos, da nossa memória, da nossa história. Então, o patrimônio cultural é muito importante para isso. Quando se preserva legalmente e na prática o patrimônio cultural de um povo, conserva-se a memória e a identidade de um país. Então, quando a gente preserva essas histórias, esses patrimônios, a gente conserva também uma memória, né, uma identidade do nosso país. Então, o patrimônio significa herança paterna, etimologicamente, né? No dicionário aí significa herança paterna. É uma riqueza comum que os cidadãos herdaram e que transmitirão de geração em geração. Então, isso é bem importante da gente relembrar. O que é um patrimônio? O patrimônio é uma riqueza comum a todo mundo, né? Que eu tenho em comum com você, que você tem em comum comigo, é o patrimônio que nós, cidadãos, herdamos e que nós transmitiremos de geração em geração.
Bom, e esse conjunto de bens, né, eles podem ser classificados como material e imaterial. Então, muita atenção nessa parte da aula, que é a diferença do patrimônio cultural, material e imaterial. Nós vamos começar falando aqui do patrimônio material. O que seria esse imaterial? O patrimônio cultural imaterial, ele abarca o conjunto de bens físicos, né, que a gente pode tocar, como esculturas, objetos de artesanato, pinturas, castelos, igrejas, monumentos, praças e casas. Então é fácil lembrar, né? O material são coisas que nós podemos tocar, né? São objetos, são construções, são materiais. E esse patrimônio material, ele pode ser subdividido em móveis e imóveis. Então, os móveis são aqueles que podem ser transportados, como as obras de arte, as peças arqueológicas, os documentos e etc. Então, dentro do patrimônio material estão as coisas que nós podemos tocar, que são os patrimônios móveis. Nós podemos transportar, na verdade, né? Os patrimônios móveis. Escultura, documentos, mas também a gente tem os imóveis, que são aqueles que não podem ser deslocados, como os espaços públicos, os sítios arqueológicos, as edificações, dentre outros. Então, os imóveis não podem ser transportados, realocados, né? Por exemplo, uma igreja, eu não posso pegar essa igreja, tirar daqui e pôr em outro lugar. Então, esse é um bem cultural material, eu posso pegar na igreja, mas eu não posso transportar. Então, ela é imóvel, né? Uma escultura pequena, ela é um bem material, eu posso tocar, mas ela é um bem material móvel, porque eu posso mover, né? E uma igreja é um bem material, eu posso tocar, mas é um bem material imóvel, porque eu não posso realocar. Certo? Então, é fácil, né, de distinguir. Espero que você tenha conseguido entender essa parte, porque ela vai ser bem importante para a gente depois, tá? Bom, seguindo aí, nós falamos do patrimônio cultural material. Nós vamos falar agora do patrimônio cultural imaterial, né? Imaterial. O imaterial, diferente do material que a gente pode tocar, o imaterial não podemos, né? É o conjunto de conhecimentos, celebrações, práticas, habilidades e crenças, que são referências para a cultura de um povo e transmitidos de geração a geração. Então, dentre esse patrimônio imaterial estão presentes as danças, como o frevo, né, que a gente falou, as celebrações, como o Bumba Meu Boi, os saberes, como os modos de fazer, como o modo de fazer queijo artesanal de Minas Gerais, que a gente também falou, né? A viola de coxo, manifestações literárias, de música, de brincadeiras, folclore e lendas. Então, todo esse patrimônio são bens imateriais, né? Não são coisas, não são objetos, né? São manifestações, são celebrações, são músicas, são histórias, são modos de saber fazer alguma coisa. Então, acredito que é fácil de entender essa parte, né? Acredito que ficou bem claro. Bom, dando o prosseguimento, nós vamos falar do IPHAN. O IPHAN é o órgão que cuida
dos bens dos patrimônios, né? Patrimônios materiais e imateriais. No Brasil, o órgão que cuida dos bens materiais e imateriais é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, a sigla, né? IPHAN. E esse instituto está ligado ao Ministério da Cultura. Ele foi criado em 1937 e é responsável por identificar, documentar. Ele também é responsável por proteger e promover o patrimônio cultural brasileiro. Então, o órgão que cuida desse patrimônio é o IPHAN. Então, nós vamos falar aqui um pouco do patrimônio cultural material, que é aquele que a gente pode, são coisas, objetos que a gente pode tocar, são objetos materiais. Nós vamos conhecer um pouquinho alguns, né? Vamos ver algumas imagens desse patrimônio cultural material. Bom, aí o estudo da história da arte pode oferecer a oportunidade de observar as cidades e nelas identificar edifícios que fazem parte do seu patrimônio material arquitetônico, pois são representativos de determinada época por seu estilo ou técnica de construção. Então, ao observar, ao visitar uma cidade, a gente pode ver os edifícios históricos dessa cidade, né? E eles preservam aí a história daquele local e a história do nosso país, né? Como um todo. Então, a gente vai observar duas fotos de dois edifícios, né, históricos, que é a antiga estação Júlio Prestes, que fica em São Paulo, que após a sua restauração, ela passou a abrigar a Sala São Paulo, que é a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. E a gente também vai ver o Teatro Coliseu da cidade de Santos, que fica no estado de São Paulo. Bom, a Sala de São Paulo, no slide 22, nós temos as imagens, né? A Sala de São Paulo foi inaugurada em 1999 e é considerada uma das salas de concerto com a melhor acústica do mundo. Isso porque o seu projeto acústico garante uma altíssima qualidade de recepção de som, favorecendo a audição das músicas executadas pelas orquestras que nela se apresentam. Essa informação é de grande importância para todos os brasileiros. Então, nós vemos nessas imagens o prédio, né, o prédio histórico, e a sala acústica, né, a Sala de São Paulo, que é muito importante aí, um patrimônio super importante para a nossa história, né? Continuando no slide de número 23, nós temos as imagens do Teatro Coliseu. Esse teatro aí que fica na cidade de Santos, né, no estado de São Paulo. Ele foi restaurado após muitos anos aí de desuso pelo programa de revitalização do Centro Histórico, desenvolvido pela Prefeitura de Santos, e foi reinaugurado em 2006. Então, observando essas imagens, a gente consegue ver, né, a arquitetura. Essa arquitetura desses locais também fala muito da nossa história, né, do período histórico que nós vivemos, que nós vivenciamos no passado. E é bastante importante a gente preservar, né, que é o nosso próximo tema aqui que a gente vai abordar, que é a preservação desses patrimônios, a preservação dos patrimônios materiais. Bom, uma das atividades realizadas pelos órgãos que trabalham com patrimônios culturais é a preservação de espaços históricos. Então, para essa preservação acontecer, é preciso que haja, em muitos casos, a restauração. Para preservar esses bens materiais históricos, a gente precisa da restauração.
E o que é a restauração? A restauração, ela visa extinguir danos decorrentes do tempo e causados por depredações, e pichações e etc. Né? Então, todos esses agentes aí do tempo, né, da chuva, enfim, do dia a dia, além também de depredações causadas por pichações e etc. A restauração visa extinguir isso, e um dos trabalhos do restaurador é recuperar os edifícios históricos, para que não percam suas estruturas arquitetônicas, suas formas, cores e outros detalhes originais. Então, para isso são necessários cuidados como tempo e técnica, além de muito estudo e pesquisa. Então, o restaurador, ele não é qualquer pessoa que vai ali pintar uma igreja, né? Ele tem todo um estudo, uma técnica, que ele vai saber utilizar um material que não vai prejudicar aquele espaço, né? Então é um profissional aí que tem, ele deve ter uma formação para ser um restaurador, né? Por meio desse processo, né, de restauração, é possível resgatar patrimônios históricos de uma cidade, recuperando suas características originais. Então é possível recuperar edifícios, esculturas, pinturas e murais através da restauração, através desse profissional restaurador. Bom, o IPHAN, por exemplo, ele é o responsável pela preservação de cidades históricas. Dentre suas atividades, destaca-se a restauração de prédios antigos. Bom, e o patrimônio cultural imaterial, né, que são aqueles que nós não podemos tocar? Né, são os conhecimentos aí de modos de fazer, dança e etc. Definido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, instrumentos, objetos, artefatos e lugares associados às comunidades, grupos e, em alguns casos, indivíduos. É transmitido de geração a geração, que o transforma de acordo com a sua interação com a natureza e com a sua história. Constitui-se assim como a identidade de um povo. Então, o patrimônio cultural, ele é uma identidade, né? Uma identidade de um povo. Bom, nós vamos observar nas próximas imagens, nos próximos slides, imagens de diferentes expressões e tradições culturais, né, brasileiras, que ao serem conhecidas e valorizadas, elas serão conservadas como heranças para que aí as atuais gerações e as futuras compreendam sua história, sua cultura e suas origens. Então, essas imagens nós vamos conferir agora de manifestações culturais e tradições, né, que são importantes a gente preservar, a gente conhecer, e também as gerações futuras, né, que elas compreendam a sua história e a sua cultura. Então, no slide de número 30, a gente vai falar mais profundamente sobre o frevo, né, que nós já falamos um pouco anteriormente, mas nós vamos nos aprofundar melhor no frevo, que é um patrimônio cultural imaterial da humanidade, né? Não só brasileiro, mas da humanidade. Bom, algumas expressões artísticas tipicamente brasileiras são consideradas patrimônios culturais vivos. Dessa maneira, são preservadas diversas danças, artesanatos, coreografias e gêneros musicais importantes para a composição artística do país. E aí o frevo é um exemplo disso, né? Ela é uma expressão artística legitimamente pernambucana
e atravessou fronteiras ao ser oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Então a Unesco ela faz essas pesquisas e considerou o frevo como patrimônio cultural imaterial, certo? Da humanidade. Então, o frevo teve origem aí no Carnaval, no final do século XIX. Né? Então, a origem do frevo vem do Carnaval. Nessa época aí, no fim do século XIX, constituía-se como forma de protesto político, em meio a uma agitada Recife, né, capital de Pernambuco. Era um período da abolição da escravidão, da proclamação da República e da formação da classe trabalhadora urbana. Então é nesse período histórico que surge o frevo. Né? Nesse momento de efervescência, multiplicaram-se as agremiações carnavalescas formadas por trabalhadores. Então, esses trabalhadores aí se uniam e formavam agremiações, né? Até hoje, os passos do frevo têm nomes que remetem ao trabalho. Então, como eram feitos por trabalhadores, eles davam nome aos movimentos, os passos de dança, né, do frevo. E esses passos são chamados de alicate, serrote, martelo, parafuso. Então, a dança do frevo, chamada passo, foi inspirada na capoeira. Então, diversos passos aí da dança do frevo, elas foram inspirados na capoeira. Ela camuflava golpes de defesa em suas coreografias, por causa da repressão policial sofrida no período do Carnaval. Então, nesse período de Carnaval, existiam muitas repressões policiais e eles incorporavam esses movimentos da capoeira dentro do frevo e meio que disfarçava ali, né, esses movimentos de luta dentro da dança. Também era arma de defesa o guarda-chuva, que posteriormente se tornou sombrinha, adereço essencial a essa dança. Então, nessa imagem a gente não consegue ver, mas nas próximas nós veremos que o frevo é dançado com uma sombrinha. E antes era utilizado um guarda-chuva, né? E ele servia também como uma arma de defesa ali. Mas com o passar do tempo, que o frevo foi se distanciando dessa causa trabalhista, eles trocaram esse guarda-chuva por uma sombrinha, que é pequena. Pronto, nessa imagem 33, do slide 33, a gente consegue ver esse objeto, né, que foi citado, a sombrinha. Então, eles diminuíram o tamanho, né? Então, o passo tem como característica não ser uma dança rígida, permitindo assim diversos improvisos, com os quais os passistas acompanham as orquestras de metais, com saltos e extensões e flexões de pernas e braços, acompanhados das sombrinhas coloridas. Então, no frevo, né, os movimentos não são rígidos, né, e eles podem improvisar diversos movimentos, diversos passos, e são acompanhados por orquestras de metais, né? Então, eles fazem diversos saltos e flexões de pernas e braços, acompanhados tudo isso, né, pelas sombrinhas. Então, se você quiser ver uma apresentação, se você nunca viu uma apresentação de frevo, você pode conferir também facilmente na internet. Né? É bastante colorido as roupas, né? As vestimentas dos dançarinos. Então, tem que ter um preparo físico também bem apurado, bem bacana, para conseguir realizar esses movimentos, esses passos que foram inspirados aí na capoeira. Partindo para um novo bem aí que nós vamos conferir, a gente vai falar um pouco sobre o samba de roda, né? Além do frevo, um outro patrimônio cultural que nós temos é o samba de roda. Nós temos
diversos patrimônios, né? Você pode pensar se na sua cidade, refletir um pouco se na sua cidade você lembra de algum patrimônio que foi considerado, alguma manifestação ou algum prédio que seja considerado patrimônio cultural. Então, pensa sobre isso, né? Se na sua cidade você tem algum patrimônio, algum modo de fazer, alguma coisa importante, né? Alguma manifestação cultural que é realizado anualmente na sua cidade. Que pode também não ser considerado patrimônio, mas que poderia vir a ser, né? Então, vamos refletir aí sobre isso. Bom, continuando aqui o samba de roda, nós vamos conhecer um pouco. O samba de roda do recôncavo baiano, ele foi uma herança deixada pelos escravos, aí no período da colonização, e cuja música deu origem ao samba, e também é considerado patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Então, esse samba de roda do recôncavo baiano é uma herança aí dos escravizados, né, do período da colonização. E foi aí que surgiu o samba, né? O samba, como a gente conhece, ele surge desse local, do recôncavo baiano. Ele é formado, o samba de roda, né? Ele é formado por uma mistura de música e dança, praticado em festas e comemorações em todo o estado da Bahia. Então é uma mistura aí de música e dança, o samba de roda. Bom, o samba de roda ele pode ser realizado em associação com o calendário festivo, né? Como no caso das festas da Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira, em agosto. Ele também pode ser realizado na festa de São Cosme e Damião, que é em setembro. E também o samba de roda pode ser realizado em final de rituais para caboclos em terreiros de candomblé. Então, o samba de roda ele pode ser utilizado aí em diversos espaços, né? Em diversas celebrações, tanto em celebrações de santos católicos, como em rituais também do candomblé. Mas aí o samba de roda também pode ser realizado em qualquer momento, né? Como uma diversão coletiva e pelo prazer de sambar. Então, é uma manifestação também livre, né? Ela tem esses momentos de acontecer, mas também pode acontecer em outras manifestações, em outros momentos do recôncavo. E ele dá início ao samba como nós conhecemos hoje, né? Bom, nós vimos aí, conversamos sobre o patrimônio, né? Então, nessa aula você aprendeu sobre patrimônio e você deve saber distinguir, né, o que é um patrimônio cultural, material e imaterial. Então, relembrando um pouco, né? O patrimônio cultural material, ele são os conjuntos de bens físicos, né? Como as esculturas, o artesanato, as pinturas, os castelos, as igrejas, monumentos, as praças e as casas. E esse patrimônio cultural material pode ser subdividido em móvel e imóvel. Então, os móveis, eles são aqueles que podem ser transportados, né, como as obras de arte, as peças arqueológicas, os documentos, entre outros. E os imóveis são aqueles que não podem ser deslocados, né? Como os bens públicos, como edificações públicas, né? Então, não podem ser deslocados. E o patrimônio cultural imaterial, que são os conjuntos de conhecimentos e celebrações, né? Práticas e habilidades, crenças, né, que são referências para a cultura de um povo. Então, o imaterial, eles são considerados as danças, as celebrações, né, os saberes, os modos de saber fazer alguma coisa, né,
as manifestações literárias, música, brincadeira, folclore, lendas, né? Aquelas histórias, lendas que nós sabemos e que nós passamos para os nossos filhos, os nossos netos. Então essas também são consideradas patrimônios culturais e materiais. Então você pode também visitar o site do IPHAN, né, que é o órgão responsável por esses patrimônios. E lá tem o site do IPHAN está mostrando todos os nossos patrimônios, todas as nossas manifestações que foram consideradas patrimônios culturais, materiais e imateriais, certo? Então nós finalizamos essa unidade por aqui. Agradeço a atenção.